Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez estou aqui, né, o professor Tiago, feliz por estar com vocês, mesmo à distância. Verdadeiramente eu me sinto feliz em dar aula para vocês. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Mas antes da gente começar, gente, eu peço, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, tá certo? Que isso incentiva mais nós professores a cada vez criar mais conteúdos para vocês, tá certo? Valeu! E hoje, gente, a gente vai estudar algo bem interessante na história, que é o Império Romano e o Império Bizantino. E hoje a gente vai estudar a outra parte do Império, principalmente do Bizantino. A gente viu na primeira parte desse vídeo que o Império Bizantino ele vai surgir da divisão entre o Império Romano, né, do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Aí vai surgir o Império Bizantino. E aí a gente vai observar que o Império Bizantino ele vai se transformar numa superpotência no Mediterrâneo e da Ásia. Só que passando algum tempo, alguns séculos principalmente, a gente vai observar que ele vai começar a entrar em decadência no Império Bizantino. E aí a gente vai observar que ele vai perder parte das suas terras conquistadas e vai entrar em decadência. O que aconteceu com o Império Romano do Ocidente vai acontecer agora com o do Oriente. E aí a gente vai observar com a queda do Império Bizantino também chega ao fim a Idade Média, conhecido, né? Ou Idade das Trevas, que a gente vai observar que a Idade Média ela vai começar com a queda do Império Romano e ela vai terminar com a queda do Império Bizantino, né? Que esse tempo medieval vai durar 1000 anos. E outro bem interessante é que a gente vai conhecer um pouco sobre a arte bizantina, que é uma arte considerada totalmente cristã. E é bem interessante. Vamos lá, gente? Vamos entrar no nosso assunto. A gente vai observar que o declínio do Império Romano ele vai acontecer após a morte de Justiniano, que vai acontecer em 565. O seu sucessor, né, o sucessor de Justiniano, o Basileu, ele não vai conseguir manter o império, né, unificado. E aí o que acontece? Entre o século 6 e o século 8, o Império Bizantino ele vai começar a perder os seus territórios para os outros povos. Ele vai perder território, na verdade, em todas as regiões que ele havia conquistado, né? Ou reconquistado, que ele conquistou muito terreno, que a gente vai observar, muitos territórios que eles tinham perdidos, principalmente pelos bárbaros, né? Que eram o Império Romano. Eles conquistaram, inclusive, a Península Ibérica, né? Que era antigamente a capital de todo o Império Romano. Mas aí o que acontece? Ele vai perder territórios em vários lugares que ele havia conquistado. Na Palestina, na Pérsia, no Egito. E aí, inclusive, eles vão perder o controle da Península Ibérica, né, que eles haviam conquistado. E aí, todo esse território que eles vão perder vão para o controle do Islã, né, que a gente vai observar que hoje é a cultura islâmica conhecida. E aí o que vai acontecer? O Império Bizantino ele vai ser marcado nesse período principalmente por muitas crises, principalmente por crises internas, revoltas, conflitos. E aí o que vai acontecer?
Ainda no Império Bizantino, em 1204, vai ser organizada uma cruzada que tem o objetivo, né, as cruzadas, de libertarem os lugares santos. Mas o que é que acontece? Os cruzados, eles vão mudar de direção, eles vão para Jerusalém, né, em direção lá, mas eles vão mudar de rumo e eles vão invadir Constantinopla. Olha aí o que acontece. E aí, nesse momento que os cruzados invadem Constantinopla, aí a sociedade bizantina vai sofrer verdadeiramente uma destruição que será irreparável. Por quê? Porque os tesouros, as obras de artes, os livros que tinham sido preservados pelo Império Bizantino durante séculos vão ser totalmente destruídos e saqueados. Após isso, o Império Bizantino já não consegue mais se recuperar. Ele já não consegue mais ser aquela superpotência que ela tinha se tornado no passado. E aí o que é que vai acontecer? Em 1453, após um cerco, né, de 7 semanas, que o Império Bizantino ele resistiu, aí o que é que vai acontecer? Ele vai passar 7 semanas resistindo aos turcos otomanos que querem invadir Constantinopla. Ele vai aguentar apenas 7 semanas. Depois, ela vai acabar sendo invadida. Os turco-otomanos, nesse período, ele é chefiado pelo Maomé II, que ele vai ser marcado na história por invadir o Império e conquistar verdadeiramente Constantinopla ou o Império Bizantino. E aí, após a queda do Império Bizantino, vai chegar ao fim o período que a gente conhece como Idade Média, ou Idade das Trevas, né? Que a gente vai observar que a Idade Média, a Idade das Trevas, até hoje é contestada pelo historiador. O que é História Média? O que é... Será que esse período, a História Medieval, quer dizer que significa que era um termo que estava entre a Antiguidade e, vamos dizer, a Contemporaneidade? E aí ainda esses termos são contestados, mas isso não vamos estudar aqui agora, né? Mas a gente vai observar que com a queda do Império Bizantino, né, vai terminar a Idade Média. Agora, gente, é bastante interessante que nós vamos estudar, eu quero passar para vocês um pouco de como era a arte bizantina. Aí a gente vai ver algo bem interessante, porque a arte bizantina ela era totalmente voltada por cristianismo. Ela era totalmente para marcar a passagem verdadeiramente de retratar as fases do cristianismo, aquilo que eles achavam mais importante. Nessa imagem que vocês estão vendo aí do seu lado direito, vocês estão vendo a basílica, né, que a gente pode chamar como se fosse uma catedral hoje. Na verdade é uma igreja, né, que tem o nome basílica. E aí o que é que acontece? Se vocês estão vendo aí nessa basílica, vocês estão vendo aí a coroação de São Vitale, né, em que fica essa igreja, essa basílica fica inclusive em Ravenna, né? E aí o que que acontece? A gente está vendo esse homem à esquerda que está recebendo a coroa do martírio das mãos do próprio Cristo. O que é isso? Verdadeiramente, o cristianismo, a arte bizantina, ele tem como o cristianismo venerar verdadeiramente os mártires, aqueles que morreram em nome de Cristo, né? Que os mártires eram aquelas pessoas que morriam em nome de Cristo. E aí, quando eles morriam, segundo o que o cristianismo afirma na Bíblia, né, é que
após a morte do martírio, eles recebem uma coroa da mão de Deus. Isso representava o que eles acreditavam também. E aí, como é que surgiu essa arte bizantina? Na verdade, a arte bizantina, ela foi um processo de aculturação do helenismo e do orientalismo. O que é isso? O helenismo eles basearam essa arte do grego, dos helênicos, né, que aí, como a gente estudou, o povo helênico eram os gregos, que possuíam uma cultura grega, e do orientalismo, né, da onde que eles viviam. Então eles fizeram a arte bizantina, inclusive, ser única nesse período. Verdadeiramente era uma arte belíssima, se a gente puder notar, principalmente aí os seus mosaicos, que eram belíssimos, comumente visto na igreja, né? E aí o que é que acontece? Essa arte bizantina era um caráter totalmente cristão. E aí o que é que ela fazia? Essa arte bizantina também, ela tinha o dever de mostrar o poder e a riqueza, se a gente for observar. Por isso que as obras bizantinas, sejam elas pinturas, sejam elas arquitetônicas, ela tem o objetivo de mostrar o poder e a riqueza. Isso é verdadeiramente intrínseca nessa cultura. A arte bizantina, gente, se a gente for observar, ela está em toda vamos dizer assim, a sociedade. Ela está na arquitetura, ela está na pintura, nos mosaicos feitos nas igrejas, e principalmente, gente, os mosaicos eram os preferidos da sociedade bizantina, principalmente, que na verdade os mosaicos são pequenas pedrinhas, né? É uma técnica, inclusive, de decoração de várias pedras que tem cores diferentes. E aí eles vão colando com argamassa nas paredes e vão desenhando as formas, organizando as imagens. Era as preferidas principalmente pelos artistas do Império Bizantino, que aí a gente vai observar que é marcado principalmente pelos mosaicos, que formam pequenas pedrinhas coloridas que vão fazendo um desenho incrível. Na arquitetura bizantina, que também a própria arquitetura bizantina é uma obra de arte, a que mais se destaca, gente, é a Igreja de Santa Sofia, que ela foi inaugurada em 537. E ela levou nada mais, nada menos do que 5 anos para ser construída. E trabalhavam na construção, para que ela fosse construída nesse período de 5 anos, trabalhava nada mais do que 10.000 trabalhadores, todos os dias, para construir a Basílica de Santa Sofia. A Basílica de Santa Sofia, gente, quando chega o fim do Império Bizantino, que elas vão ser invadidas pelos turco-otomanos, a Igreja de Santa Sofia ela vai se transformar em uma mesquita muçulmana, que inclusive, olha aqui, essa é a Igreja de Santa Sofia. Hoje ela está lá em Istambul, né, na Turquia. Hoje ela é uma mesquita, mas ela preservou os traços da cultura bizantina. Ela ainda continua com as mesmas características. Claro que hoje ela não é mais uma igreja, mas uma mesquita. Mas olhe a beleza. A arquitetura bizantina, se a gente notar, ela era uma arquitetura que ela era voltada para captar toda a luz solar. Quer dizer, nesse período que foi construída essa igreja, né, no século VI, a gente vai observar que não existia luz elétrica. E aí como é que ela ficaria iluminada? E aí eram técnicas de arquitetura naquele período que deixavam a igreja iluminada apenas com a luz do sol. Durante a noite eram usados os candelabros,
com velas que iluminavam toda a igreja, mas ela era feita para aproveitar principalmente toda a luz do sol. E isso é incrível, incrível mesmo. Também, gente, sobre a arte bizantina, é interessante a gente falar sobre os ícones. E aí, o que é isso, professor? O que é ícones? No Império Bizantino, os monges, eles inventaram obras de arte. E aí a gente vai observar que nessas obras de artes inventadas pelos monges bizantinos, eles deram um nome de ícones, que na verdade esses ícones, eles representavam as figuras sagradas para o cristianismo. E aí nesses ícones, eles eram decorados com joias preciosas e eles eram totalmente venerados pela igreja e também em oratórios das famílias. As famílias tinham em casa o oratório onde eles faziam as suas orações. Só que essa arte bizantina, os ícones, vão ficar tão populares e vai fazer com que os monges eles conquistem principalmente privilégios, é que o imperador Leão III ele vai ficar preocupado, porque os monges verdadeiramente estão conquistando poder. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar destruir todos os ícones do Império Bizantino. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai provocar uma guerra civil, que inclusive é chamada de questão iconoclastas, que nada mais do que essa guerra civil vai durar mais ou menos 120 anos, até de novo que o imperador Leão vai proibir a veneração aos ícones, e aí 843 é que vai voltar a veneração aos ícones a ser permitida de volta. E aí vocês podem se perguntar, professor, mas o que é ícone? Vou mostrar agora para vocês. Isso são duas imagens, né, que representam a iconografia dos Império Bizantino. Esses são os ícones. Os ícones, eles na verdade não eram pintadas em telas que a gente tem hoje. Na verdade, eles eram pinturas feitas sobre a madeira. E aí, se a gente observar, esses são os ícones. E eles têm simbologia. Todo o desenho, as cores, as posições das mãos representam uma coisa. Por exemplo, essa ícone bizantino de Cristo, que se vocês estão observando, ele está fazendo com a mão, essa posição com a mão. O que significa isso? Significa que ele é homem e Deus. Então ele é homem e Deus. E ele faz parte, com os 3 dedozinhos juntando, ele faz parte da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Na outra imagem também que era venerada pelo Império Bizantino, que essa é chamada aí de Mãe de Deus, a posição da mão de Maria, que ela está sobre o peito, que ela significa nos ícones, significa ela dizendo: eu sou a Mãe de Deus. Então os ícones, eles existia uma simbologia, né? Existia significados, e isso é bem interessante. Quero agradecer, gente, aqui, tá certo, a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz verdadeiramente com muito carinho para vocês, para que vocês conheçam uma parte da história que inclusive ela chega a ser belíssima. Na verdade, a história toda é linda. Claro que vai existir conflitos, guerras, que vai verdadeiramente ser horrível, mas que a gente aprenda a história para que a gente não repita. Tá certo? Vamos aprender uma história para a gente não repetir esses erros do passado. Lembrando, gente, deixa o like,
Se inscreva no canal, tá certo? Que isso incentiva a gente a produzir cada vez mais esses vídeos. Muito obrigado, gente. Tchau. Fica com Deus.